Bem-vindos, é uma alegria muito grande estar aqui. Essa missão que o Jefferson delegou para mim aqui é top demais. Mas antes eu queria chamar a Vitória, por favor, para vir aqui fazer um fundinho. Ela não sabia. Por trás de uma grande mulher, por trás de um grande homem de Deus, sempre tem uma grande mulher, certo? A grande mulher eu já tenho, agora eu preciso virar o grande homem. Vou fazer vocês rir para não passar vergonha. Amém. Galera, quando vocês viram esse título aí, quem que ficou assim sem entender nada, ou quem já teve alguma noção? Quem entendeu nada, levanta a mão. Normal. Beleza, então eu estou aqui hoje para te explicar e a gente vai viajar na palavra de Deus o que significado de caniço rachado e pavio fumegante. Saiba que a gente às vezes é isso, e vocês vão entender o porquê. Deixa o fundinho aí. Amém. Galera, a minha palavra ela está baseada num livro que se chama Ele Ainda Remove Pedras, no primeiro capítulo, tá? Que conta a história de um rapaz que estava passeando na rua e viu um panfleto no chão. E nesse panfleto tinha um convite de uma exposição de arte. E ele ficou curioso porque o tema da exposição era essa: caniços rachados e pavios fumegantes, no plural. Então ele ficou curioso, falou assim: cara, o que será que é isso? Será que tem a ver com alguma coisa com natureza? Porque caniço é cana, então deve ser, bora ver, vou na curiosidade. E ele chegou nesse lugar, ele chegou nessa exposição de arte, e quando ele entrou, ele se deparou com a sala cheia de quadros, que tinha 2 cavaletes, um do lado do outro, aí afastava, tinha mais 2, um do lado do outro. Ele ficou curioso. Eita, agora o trem vai. E quando ele foi se aproximando para ver esses quadros, aí que a surpresa tá. Eu vou ler aqui um trecho do livro, eu quero que vocês prestem bastante atenção, para vocês viajar da mesma forma que eu viajei quando eu estava lendo. Amém? Tá comigo? Vocês estão felizes? Amém, então, vamos lá. No primeiro quadro ele se aproximou e tinha um retrato de um leproso, colocado no plano central da moldura. Ele está inclinado para frente como se fosse um corcunda. Suas mãos não têm dedos, enroladas em trapos, se estende na sua direção, implorando. Um pano esfarrapado esconde todo o seu rosto, exceto um par de olhos cheios de dor. Vocês conseguem imaginar isso? Um leproso, encucado, sem as mãos enroladas em trapo, só mostra os olhos, com dor, com muita dor. Ao redor do leproso há uma multidão num verdadeiro caos. No mesmo quadro há uma multidão num verdadeiro caos do lado do leproso. Um pai está agarrando um filho curioso. Uma mulher tropeça em seus próprios pés enquanto tenta fugir. Um homem olha por cima do seu próprio ombro no momento em que está correndo. As palavras do leproso definem o título da pintura. Se você quiser, você pode. Esse é o título desse primeiro quadro. Lembra que tinha 2, um do lado do outro? No primeiro quadro tem esse leproso, encurcado, cheio de trapo, e embaixo, no canto inferior, escrito isso: se você quiser, você pode. O próximo quadro retrata o mesmo leproso, mas a cena mudou dramaticamente. O título tem apenas 2 palavras: eu quero. Nessa cena o leproso está em pé, ereto, está olhando para a sua própria mão estendida, e ela tem dedos. A mão que não tinha dedos, no outro quadro ela está com dedos, sem nada nas mãos, sem nada enrolado. O véu não está mais em seu rosto, e ele está sorrindo. Não existe uma multidão, somente uma pessoa está ao lado daquele leproso. Você não pode ver sua face, mas pode ver suas mãos sobre os ombros daquele homem que foi curado. Havia uma pessoa que você não podia ver, mas ela estava com as mãos no ombro do leproso, que foi curado, que agora tem dedos, agora está sorrindo. Amém? Estão pegando, né? Aí. Show.
Aí ele curioso, cara, o que é isso? Que loucura. Então vou pro próximo quadro. Vou lá, andando. Aí no próximo quadro, o pincel do artista capturou a imagem de uma mulher em pleno ar, pulando de um lado... Não, obrigado, Simone. Capturou a imagem de uma mulher em pleno ar, pulando de um lado para o outro de um abismo. Imagina, um abismo tem uma mulher no ar pulando de um lado para o outro. Suas roupas estão esfarrapadas, seu corpo é frágil e sua pele é pálida. Ela parece anêmica, seus olhos estão desesperados, enquanto suas mãos se movem em direção às paredes do abismo. No outro lado do precipício está um homem. Tudo o que você vê são suas pernas, suas sandálias e a barra de suas vestiduras. Na parte inferior da pintura estão escritas as palavras da mulher, que nem a do leproso. Está escrita: se eu pudesse. Você fica curioso, né? Vai para o próximo quadro, lógico, não vai ficar esperando. Agora ela está em pé, no outro quadro. O chão sobre os seus pés descalços é sólido, não está mais voando. Sua face está cheia de vida, seu olhar de cautela se volta para as pessoas que a cercam, fazendo uma meia-lua de pé. Ao seu lado está aquele, com E maiúsculo, a quem ela buscava tocar. A legenda, as palavras dele, com E maiúsculo: tenha ânimo. Em um lado, estava pulando de um precipício, de um abismo, de um lado para o outro. No segundo quadro, ela já está no chão sólido, com o homem que ela tinha visto do lado dela, dizendo: tenha ânimo. Ai, credo. O próximo quadro é surrealista. Teve duas histórias. O cara passou para a terceira. A face contorcida de um homem domina toda a tela. Um quadro gigante, e no quadro domina toda a tela só uma cara de uma pessoa, de um homem. Cabelos cor de laranja fazem contraste com um fundo lilás. Seu rosto está voltado para baixo e tem formato semelhante ao de uma pera. Os olhos são duas fendas perpendiculares nas quais milhares de pequenas pupilas estão pulando. A sua boca está aberta, como que congelada em um grito. Beleza? Show demais. Nossa, eu viajo lendo esse livro. Você percebe que algo estranho. Existem vários seres dentro dela. Existem várias pessoas dentro da boca desse homem nesse quadro. Como a pessoa está cobrindo toda a tela, nessa tela tem a cara desse rapaz, está com a boca aberta em grito, e dentro da boca dele tem várias pessoas. Suas vozes desesperadas estão representadas na legenda: juro por Deus que você não vai me torturar. O cara já estava louco, um tanto de quadro assim. Imagina você, se coloca no lugar dele, você vê um papel caniço rachado e pavio fumegante, você fica assim: poxa, o que será que é isso? Vai lá na exposição, vê um monte de quadro louco desse. Eu ficaria doido também. Aí o cara já estava fascinado, o cara já estava sem entender nada, ele já correu para outro quadro para tentar ver a solução, porque ele já estava sacando que no primeiro tinha uma tortura e no segundo tinha a solução. Quando ele foi para o próximo quadro, o mesmo homem, mas agora suas feições estão recompostas. Seus olhos não têm mais aquela aparência selvagem, estão arredondados e calmos. A sua boca está fechada e a legenda explica aquela paz repentina: liberto. O homem está inclinado para a frente, como se estivesse ouvindo atentamente. Sua mão está sob o queixo e pendendo de seu pulso está uma algema. E a corrente, na verdade, uma corrente quebrada. Ele estava algemado, não estava mais porque ele foi liberto. Está acabando, gente. Em outro quadro, uma mulher com poucas roupas está amedrontada diante de uma multidão de homens furiosos que a ameaçam com pedras. Imagina um quadro, a mulher com pouca roupa, com medo, amedrontada, encolhida, e um monte de homem ao redor, com um monte de pedra para atacar nela. Imagina tanto que é louco. No quadro seguinte, as pedras estão no chão, sem apresentar qualquer perigo, espalhadas no local ocupado apenas por uma mulher perplexa e um homem sorridente, que está em frente de alguns desenhos feitos na areia. Amém?
Estão comigo? Show. Numa outra pintura, um paralítico deitado numa maca implora a seus amigos para que não desistam ao verem em uma casa cheia de gente. No próximo quadro, a maca está sobre os ombros daquele rapaz, enquanto ele sai pela porta da casa. Estava paralítico, o cara foi curado. No outro quadro, mostra um homem cego gritando diante de um rabi. Na pintura seguinte, ele se curva diante daquele a quem chamava aos gritos. Por toda a galeria, a sequência se repete. Sempre existem dois quadros, um que a pessoa está na grande dificuldade e um outro que a pessoa está em paz. Os testemunhos do antes e depois de um encontro que transformou suas vidas. Sempre há uma cena serenamente eclipsando a tristeza, uma cena triste, uma cena que mostra a pessoa na sua pior fase. E na outra, mostra a cena de uma pessoa conseguindo a glória, conseguindo ser curado, ser liberto. No centro da sala, porém, existe uma pintura solitária. Ela é diferente de todas as outras. Não existem rostos. Não há sequer pessoas. O artista mergulhou o pincel numa antiga profecia e desenhou dois objetos simples: um caniço e um pavio. Mateus 12:20 diz: não quebrará. É isso aí. O caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. Amém? Agora eu vou explicar, porque tem gente às vezes que não entendeu. Não existe coisa mais frágil do que um caniço rachado. Em outras palavras, não existe coisa mais frágil do que um galho que já está praticamente quebrado. Depois você faz o teste. Quebra um galho, deixa ele rachado. Você tenta colocar alguma coisa sobre ele para ver se ele quebra, ver se ele sustenta. Não vai ficar, ele vai quebrar. E da mesma forma, minha palavra já está acabando, tanto que é louco. E da mesma forma, é a gente. Porque muitas das vezes a gente está sendo uma árvore frutífera, a gente está sendo um galho firme, que nada quebra a gente. Só que aí vem o dia ruim, vem as palavras ruins das pessoas que você menos esperava que falasse alguma coisa para você. Vem uma palavra de desânimo, vem uma palavra que te faz pensar que você não é capaz, e faz com que você fique o quê? Rachado. Pode ser uma traição, pode ser um fim de um relacionamento, pode ser um abuso sexual que você teve na sua infância, pode ser qualquer coisa que te atormenta até hoje, que te faz ser um caniço rachado, um pedaço de cana que está quebrado e que precisa ser reforçado na presença de Deus. Amém? E pavio fumegante traz à nossa mente algo que já queimava, algo que já uma vez já foi muito quente, uma vez que já iluminou muita casa, algo que já estava pegando fogo. Sabe quando você aceita Jesus assim pela primeira vez e você ora, e você jejua, e você evangeliza, e você lidera, e você discipula, e você vai e não quer parar mais? Esse é o pavio que queima. Tem uma música que fala: meu coração é um pavio e seu amor é uma chama. O amor de Cristo em nossas vidas tem que ser essa chama, porque se for pela força do meu braço, eu não vou querer, eu não vou conseguir, eu vou simplesmente ir embora daqui. Eu não consigo, velho. Se não for Deus na minha vida, eu posso atravessar a porta e ir embora, porque pela força do meu braço eu não consigo. A gente não consegue, vocês não conseguem, porque é só Deus que pode restaurar aquela chama que um dia queimava. Como assim, Samuel? Chama que um dia queimava. Cara, reflete aí agora o tanto que era mais fácil você sentir a glória de Deus, a presença de Deus quando você orava. Isso eu falo para mim, eu estou pregando para mim, eu estou fingindo que eu estou aqui sentado. O tanto que às vezes era mais fácil antes dessa pandemia, porque às vezes a gente esfriou muito. Eu falo de mim mesmo, eu sinto isso também na juventude. Às vezes a gente esfriou muito por conta da pandemia, porque a gente ficou simplesmente mais em casa. Não estava tendo mais aquelas recargas de oração, aqueles momentos pânicos, os encontros, o acampamento. E às vezes a gente esquece para que a gente foi chamado. Eu quero te levar hoje a você pensar
que você só tem uma vida para queimar. Só tem uma vida para queimar, cara. E essa vida sua passa assim, ó. Acabou. Hoje, nesse exato momento, tem alguém sendo velado. Mas nesse exato momento também tem alguém nascendo. Em algum lugar do mundo. E graças a Deus que você está aqui hoje. Porque Deus separou você para estar ouvindo essa palavra. Se Deus usou uma mula, por que não está me usando? Amém? Então, entenda isso. Jesus, ele está chamando essa geração para ser a geração que busca. Ser a geração que busca o Senhor intensamente. E que não vai apagar essa chama que um dia queimava, não vai se esfriar. Não vai ficar um pavio fumegante, mas vai ficar um pavio que queima a chama do Senhor. E Samuel, não, mas eu oro. Eu busco de Deus no meu quarto. É isso aí, eu tenho vida com Deus, é isso aí, eu não preciso fazer mais do que isso não. Eu tenho uma repreensão para fazer agora sobre você que tem esse pensamento do inferno. Está lá em Apocalipse 3,16. Assim, você que é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é Deus falando. Se você acha que você está na média, de que você ora, que você busca, e acha que isso está eu não estou pegando fogo, mas eu também não estou frio. A Bíblia fala que se você é morno, Deus está te vomitando agora. Cara, eu não sei você, mas eu não quero ser vomitado por Deus. Eu não quero que Deus tenha que fazer isso comigo. Eu acredito que todo mundo aqui é inteligente, todo mundo aqui pensa, todo mundo aqui é racional. E entende que a grandeza de Deus é muito grande sobre nossas vidas. Ele está louco, está chamando a gente para uma intimidade no secreto. Uma intimidade que a gente vai voltar a sentir aquele primeiro amor que a gente sentiu um dia. E se você não sentiu o primeiro amor nunca, se eu estou falando para você que você não conhece Jesus, cara, é só você orar, é só você fechar os seus olhos e falar: Deus, eis-me aqui, mostra a tua glória. Eu quero tentar entender o que é isso que o Samuel está falando, o que é isso que o povo fica sentindo na hora do louvor, o que é isso que o povo fica sentindo na hora que está chorando. Eu quero sentir isso. E Jesus, ele está aqui hoje, amém? Ele está aqui hoje doido para você fazer isso. Só que aí o que acontece? O diabo, ele entra na nossa vida com os pensamentozinhos: não, para quê? Não, tá Covid aí, você vai chorar aí, o show tem corona, misericórdia. Pensou? No tanto que o diabo é desgraçado? Desgraçado é desprovido de graça, tá? Não tem graça. Porque é isso. O diabo, ele quer colocar isso na nossa cabeça: não faça isso porque você vai passar vergonha, não chora, não grita, não clame ao Senhor porque você vai passar vergonha. O que o cara vai pensar de você aí chorando? Cara, esquece o que os outros vão pensar. E, para terminar aqui essa história desse livro, desse capítulo, que mudou a minha vida, fala assim: seu retrato também está nessa galeria. Vá em frente, olhe para ele, está logo ali, ao lado. Assim como os outros, existem 2 cavaletes, porém ao contrário de todos os outros quadros, aquelas telas estão em branco. Seu nome está na parte inferior. Ao lado do cavalete existe uma mesa com tinta e pincel. Eu não sei como é que é a sua história, não sei como é que está você hoje, mas da mesma forma que dessa exposição de arte, você tem a primeira tela, que você pode estar sofrendo, que você pode estar angustiado, que você pode estar aflito, mas na segunda tela, ambas têm o seu nome. Na segunda tela, você vai escrever a sua história essa noite. Tem um pincel em cima da mesa com tinta, mas você que vai escrever. Eu não posso fazer com que você seja salvo. Eu não posso fazer com que você se arrependa. Eu não posso fazer com que você converta. Isso tem que ser de nós. Eu, com os meus 16 anos, eu aceitei Jesus. Hoje eu estou com 21. E eu não me arrependo disso. Meu pai está aqui hoje. Quem nunca viu meu pai que é lá no fundo lá. Passar vergonha dele um pouco. E a minha madrasta, minha segunda mãe. E no meu batismo ele falou: cara,
Filho, essa é a melhor decisão que você está fazendo na sua vida. Em 2014 que eu batizei, dia 13 de outubro. E nessa vez, desse dia, ele falou isso pra mim, que essa é a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E é verdade, cara. Não tem outra coisa melhor do que você aceitar Jesus. Queria chamar o Guilherme para subir aqui já, com a galera do louvor. Não existe coisa melhor do que aceitar Jesus. Primeiro, vou te deixar só as vantagens. Tudo na sua vida vai acontecer debaixo da presença de Deus, do Todo-Poderoso. Então nada vai te abalar. Você não vai ficar sofrendo, você não vai ficar angustiado. E a outra coisa, a melhor de todas, que você vai para o céu, cara. Já parou para pensar que se a gente morresse hoje, sem a salvação, a gente pode ir para um lugar muito ruim, um lugar que vai haver gritos, choro, tormento. Jesus Cristo está voltando, tanta coisa triste acontecendo aí, igreja homossexual, igrejas satânicas aí crescendo cada dia mais. No Instagram a gente vê cada postagem triste. Cara, se vocês não estão enxergando que Jesus está voltando, vocês precisam tirar essa escama dos seus olhos, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vai vir como um ladrão. Se a gente não estiver esperto, Ele vai chegar e vai levar só aqueles que estão espertos. E eu não quero ficar aqui, eu não quero também que você fique aqui, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a orar, pedindo para Deus mudar a sua história. Se você ora, se você busca, amém. Mas saiba que isso não é nem a gota do que Deus quer derramar sobre a sua vida, do rios de água viva. Jesus Cristo tem muito mais do que um simples arrepio, tem muito mais do que uma simples emoção. Ele tem para você uma vida de intimidade, uma vida que você vai sentir Jesus Cristo palpável, como se você estivesse nas ondas do mar e a onda quebrasse no seu peito e você sentisse a grandeza de Deus.